já vou falar dela. Temos aqui uma segunda exceção que tem a ver com a idade do inquilino. Eu continuo a dizer que me faz muita confusão que nesta altura do campeonato se considere uma pessoa com 65 anos idosa. Bom, enfim, é uma idade, um termo de idade, um limite de idade, que já vem de há muitos anos relativamente a estas questões do arrendamento, estabeleceu-se este parâmetro dos 65 anos de idade, sabendo que hoje as pessoas podem trabalhar até aos 67 quase. Mas, enfim, no fundo a intenção é aqui proteger aqueles que são mais desprotegidos, digamos, não tem muito a ver com a idade, terá a ver com outras situações, enfim, que não sejam a ver com a idade. E depois com os 65 anos, igual ou superior, ou deficiência com grau comprovado de incapacidade igual ou superior a 60%. Vamos lá ver como é que isto vai funcionar. Duas circunstâncias. Independentemente do RABC, o inquilino também pode invocar esta exceção, que aqui está. O que significa que, diz aqui o artigo 36, uma coisa muito importante, salvo acordo das partes, o contrato só fica submetido ao NRAL se houver acordo das partes, passa a redundância. Imaginem a quantidade de desacordo entre as partes quando o inquilino invoca a idade ou a incapacidade. Nunca há acordo entre as partes. O que na prática nos leva a dizer, com muito simplesmente isto, quando o arrendatário invoca idade igual ou superior a 65 anos, o contrato nunca transita para o NRAL. Nunca transita para o NRAL. Ora bem, o valor da renda, neste caso concreto, aqui no caso do inquilino já ser mais desprotegido, não só tendo em conta a questão do rendimento, mas tendo em conta a idade e a incapacidade, o valor da renda vai vigorar por um período de 10 anos. Não quer dizer que não haja atualização de renda. Atenção, ela mantém-se. A única coisa que não se mantém, se calhar, é a transição para o NRAL. E aí, devo-vos dizer que é a grande diferença entre eu invocar só rendimento, eu com mais de 65 ou 65 ou mais de 65 anos de idade, não falta muito, como é óbvio, eu posso invocar o meu baixo rendimento, mas também posso invocar, tenho 65 anos, espera aí, acabou o contrato, não passa para o NRAL. Não. Em relação ao rendimento, eu vou-me sujeitar ao valor que resultar das contas feitas no artigo 35. E aí o que diz o artigo 36 é isto. No caso de eu ter 65 anos, eu arrendatário, o valor da renda vai vigorar por um período de 10 anos, correspondente ao valor da primeira renda devida. A redação anterior, ou seja, o que estava previsto anteriormente era só 5, agora passou para o dobro, o tempo de permanência do valor da renda, sem ser possível atualizá-la. Passamos aos contratos não habitacionais. Esta questão que aqui está, eu falei há bocado sobre a formalização da carta de atualização, ela é exatamente igual, aplica-se o artigo 30º aqui para o artigo 50 do NRAL, o senhorio de um arrendatário não habitacional, de arrendamento não habitacional, tem que enviar a carta dos mesmos termos em que o arrendatário habitacional vai ter que a receber. Reparem, nós estamos aqui com alterações já de 2014, cá está todo o conteúdo que esta carta tem que ser dirigida ao arrendatário sob pena de ineficácia. Volto a frisar, isto é uma espécie de eu vou-te ensinar, meu caro, como é que me vais responder à carta que eu te estou a mandar. E, portanto, não te esqueças que tens que ter em conta todas estas circunstâncias que aqui estão. E, portanto, isto é obrigatório. Cá está, se falha uma destas circunstâncias que aqui estão na carta, é o suficiente para se considerar uma carta ineficaz e sem valor para o próprio arrendatário. O arrendatário pode estar na iminência e dizer, não, você não cumpriu o artigo 50, quando me enviou a carta, eu não tenho que responder e, portanto, a sua carta é ineficaz. Aqui, aos senhores doutores, como devem calcular, nós não podemos falar em RABC, nem podemos falar em idade do arrendatário, estamos a falar de arrendamentos não habitacionais. Mas, tal como há exceções para o arrendamento habitacional, para o arrendatário habitacional, aqui também há algumas exceções para o arrendamento não habitacional, nomeadamente as que estão previstas no número 4 do artigo 51 do NRAL. Se repararem, aí, na panóplia de situações que aí estão previstas, há uma que é, que nos enche a maioria dos casos, que são as chamadas microempresas. As microempresas são aqueles pequenos estabelecimentos de comércio aberto ao público, que a lei impõe alguns requisitos para serem considerados microempresas, nomeadamente, salvo erro, o volume de negócios não superior a 2 milhões de euros, e o número de empregados não ser superior a 10. Portanto, esta alteração passou de 500 mil euros para 2 milhões e de 5 para 10 empregados. No fundo, todas as exceções que eventualmente o arrendatário não habitacional possa invocar nos termos do número 4 do artigo 51 permite-lhes alguns benefícios, como irão ver de seguida.
Temos aqui algumas, temos estabelecimento comercial aberto ao público, é uma microempresa, uma pessoa coletiva de direito privado, estão todas a possibilidade de exceções que o arrendatário não habitacional pode usufruir quando é confrontado com uma carta de atualização de renda. Cá está, a microempresa e não uma microentidade, como lhe fala a lei de 79 de 2014, reduz as exigências, o total balanço para 2 milhões de euros, volume de negócios líquidos para 2 milhões de euros, número médio de empregados durante o exercício 10. Atenção, deixo-vos aqui uma nota, porque quando o arrendatário é uma microempresa, nos termos em que a lei prevê estes requisitos que aqui estão, convém, na carta de resposta ao senhorio, juntar documentação necessária e comprovativa desta situação. Porque já vi defender que quem não prova exatamente a qualidade de microempresa não pode usufruir do benefício que a lei lhe vai conceder relativamente não só à renda, como ao período de duração da transição do contrato para o NRAU. Depois temos aqui outra situação, que está prevista aqui na direito privado, sem fins lucrativos, claramente constituída. Ainda bem que não fui eu que estou aqui a ligar o telemóvel, se não estava bem arranjado. Que se dedica à atividade cultural, recreativa, pois tinhas que levar, João, social ou desportiva não profissional e declarada de interesse público e de interesse, peço desculpa, mas eu tinha que me vingar. Pode, portanto, ter fins lucrativos. Senhores doutores, estes são, no fundo, requisitos que permitem, excepcionalmente, ao arrendatário não habitacional não sofrer logo de chofre o aumento de renda e a passagem imediata do contrato para o NRAU. Cá está. No meio disto tudo, perguntam-me os senhores, e bem, mas atenção, é evidente que quando há exceções por parte do arrendatário habitacional ou do arrendatário não habitacional é necessário fazer prova dessas exceções. Mas isto é como tudo na vida ou no direito, até no processo civil quem excepcionou tem que alegar e provar a exceção. Ora bem, evidentemente que há documentação que tem que ser junta. A grande novidade da Lei 79 de 2014 é que veio aqui virar o bico ao prego. Antigamente era o inquilino que incumbia fazer esta prova todos os anos. Agora já não é assim. Tanto para a habitação como para a não habitação, e já agora aproveito, só vos falo aqui da não habitacional, a prova anual das circunstâncias excepcionais só tem que ser feita até ao dia 1 de setembro de cada ano, mas é preciso que seja o senhorio a exigir tal prova. Ou seja, o arrendatário não pode só por si, se o senhorio não exigir, não tem que fazer esta prova. Portanto, tem que esperar que o senhorio exija e tem que o exigir até ao dia 1 de setembro de cada ano. A partir daí, aqui sim, incumbe o ónus ao arrendatário habitacional ou não habitacional, de ter que fazer a prova de todas as circunstâncias que lhe permitem usufruir das tais exceções que a lei, que o NRAU lhes dá relativamente à questão da diminuição do prazo do contrato, como também do tempo para a atualização da renda. Artigo 54, número 6. No silêncio ou na falta de acordo das partes acerca do tipo ou duração do contrato, este, ao fim de 5 anos, considera-se celebrado com prazo certo, pelo período de 3, sendo que durante este período de 3 anos o senhor pode atualizar a renda. Estamos a falar de 5, 3, 8 anos, quando não há qualquer, digamos, situação anómala relativamente ao número 4 do artigo 51, porque estamos a falar de uma grande empresa, por exemplo, não foi levantada a exceção. Aqui a questão da transição para o NRAU vai ser feita só ao fim de 8 anos, e não de 5, como era antigamente. E alarga o prazo de transição para o NRAU de 5 para 10 anos, quando seja invocado alguma das circunstâncias do número 4 do artigo 51. O que é que isto significa? Significa que o senhorio, confrontado com a arrendatária não habitacional, que me vem invocar exceções previstas no número 4 do artigo 51, eu só posso transitar para o NRAU decorridos 15 anos. Ou seja, só no 14º ano é que o senhorio, eventualmente, se eu quiser, me posso opor à renovação do contrato. Reparem que este período é um período já muito longo, foi, no fundo, a intenção do legislador em segurar e, digamos, estabilizar o rendimento das pequenas empresas. Não fazia sentido que, ao fim de 5 anos, uma empresa pudesse estar na iminência do arrendatário não habitacional, que investiu ali o seu negócio, estar na iminência de ter que ser despejado, porque o senhorio não queria mais continuar com o arrendamento. Aqui houve um alargamento do prazo de 5 para 10 anos, o que significa que só ao fim de 15 anos, após o momento da atualização, é que eu, senhorio, posso eventualmente poder opor-me à renovação do contrato. Por outro lado, após o período de transição, considera-se que no silêncio das partes o contrato é celebrado por prazo de 5 anos, com a legislação anterior estabelecia 3 anos, ou seja, passámos de 8 para 15 neste momento. Atualmente temos esta meta, que são os 15 anos, para podermos, o arrendatário não habitacional poder usufruir
da transição para o NRAU. Vou passar a outra parte, que é uma parte que eu considero importante e que também sofreu algumas alterações que têm a ver com as comunicações entre as partes. Eu devo dizer, Srs. Doutores, e para não me alongar muito, eu estou quase a terminar, só vos vou falar daqui a bocadinho sobre uma novidade que vem aí sobre o artigo 36º do NRAU. Vou ser muito rápido também quando o abordar. Nem sequer quero levantar muitas dúvidas, aliás, eu tenho imensas dúvidas, mas que não as vou levantar hoje aqui, porque não é um momento próprio, nem vou ter tempo para isso, mas já vão ver qual vai ser a grande novidade que vai surgir no artigo 36. Quanto às comunicações entre as partes, eu devo dizer que é preciso algum cuidado, quando estamos a falar da relação entre senhorio e arrendatário, ter algum cuidado que as comunicações têm que ser feitas com muito cuidado. Porquê? Basta uma falha para se considerar uma comunicação ou mal feita, ou ineficaz, ou então sem qualquer, digamos, efeito. Vamos lá ver. Eficácia da comunicação, artigo 10º, número 4 do NRAU. Nos casos da alínea A e B do artigo 7º, do artigo 9º, do número 7, aliás, do artigo 9º. Diz agora a lei, de acordo com a alteração do ano passado. Se o destinatário da comunicação recusar a assinatura do original ou a recepção do duplicado da comunicação e cópia dos documentos que a acompanham, estamos a falar de uma notificação avulsa, não se esqueçam, senhores doutores, o advogado, solicitador ou agente de execução, lavra nota do incidente e a comunicação considera-se efetuada no próprio dia. Recusa comunicação eficaz. Por outro lado, se não for possível localizar o destinatário da comunicação, o senhorio remete carta registada com AR para o local arrendado, decorridos 30 a 60 dias sobre a data em que não foi possível proceder à sua localização. Neste caso, considera-se a comunicação recebida no 10º dia posterior ao do envio. Vamos lá ver uma coisa. Uma coisa é eu recusar. Outra coisa é eu não ter sido encontrado. Ou seja, por qualquer motivo, o agente de execução vai tentar notificar um arrendatário, porque deixou de pagar rendas, por exemplo, e não o conseguiu localizar. Lavra de certidão dizendo, não foi possível notificar o requerido por isto e por isto. Isto não é recusa, é uma falta de localização. E aí há uma coisa que impede sobre o requerente, neste caso será o senhorio, aquele que iniciou a comunicação, que é eu ter que repetir esta comunicação, não agora por formalismo, notificação avulsa, pode ser por carta simples, mas tem que ser registrada com AR, entre 30 a 60 dias. Nós temos aqui um período mínimo e máximo. Ou seja, eu não posso enviar a carta no 27º dia, nem no 28º. Mas já a posso enviar no 30º e 31º, não posso ultrapassar o 61º. Perceberam, senhores doutores? Ou seja, cuidado porque eu tenho um limite mínimo, um período mínimo e um período máximo. Eu tenho que esperar 30 dias entre o que ocorreu anteriormente, ou seja, a data da certificação, da notificação que veio devolvida porque não foi possível encontrar o destinatário, neste caso será o requerido, e portanto eu vou ter que esperar 30 dias para então iniciar a carta, enviar a carta, entre 30 a 60 dias vou ter que enviar uma nova carta registrada com aviso de recepção. Esta carta, se vier devolvida novamente, ou for recusada, ou não for levantada no tempo normal nos Correios, considera-se, então, sim, a notificação e cumprida para todos os efeitos legais, passa a ter eficácia. Ora bem, comunicação do senhorio destinada à cessão do contrato por resolução nos termos do número 2 do artigo 1084 do Código Civil, falta de pagamento de rendas. Que a senhora professora Olinda Garcia esteve a falar há bocadinho. É feita por contacto pessoal de advogado, solicitador ou agente de execução, mas agora comprovadamente mandatado por efeito. Não era necessário anteriormente haver mandato nesse sentido. O advogado chegava, notificava. Dizia, olha, venho aqui fazer isto assim. O agente de execução chegava e notificava. Hoje é necessário estar mandatado para o efeito para cumprir este requisito desta comunicação. Finalmente, o que é que nós temos aqui quanto a outra falta de eficácia da comunicação? O artigo 10º. A comunicação prevista no número do artigo anterior considera-se realizada ainda que a carta seja devolvida por o destinatário se ter recusado a recebê-la. Cá temos a tal diferença. Uma coisa é recusar-se o recebimento da carta. Outra coisa é não se poder enviar a carta por qualquer outra razão, que não seja a recusa. O disposto no número anterior não se aplica às cartas que sejam devolvidas por não ter sido levantadas no prazo previsto no regulamento dos serviços postais. Ou seja, quando a carta é devolvida porque não foi reclamada pelo destinatário, eu não me posso considerar notificado. Isto não era assim anteriormente, estas duas situações equivaliam-se, ou seja, tanto num caso como no outro, considerava-se notificado a pessoa. Hoje, se a carta vier devolvida, então não, eu terei que
repetir novamente, tal como vos falei há bocado, uma nova carta, enviar uma segunda via entre os tais 30 e 60 dias que fala a lei. Eu digo aqui que a norma é mais generosa para o destinatário, claro que é, no caso de vir devolvido, obviamente que é muito mais generosa, é lógico, não é? Já que eliminou a parte final do artigo, onde se considerava notificado, ainda que não tivesse levantado no prazo previsto no regulamento dos serviços postais. Finalmente, acresce que o novo artigo 12º esclarece, na parte final, que caso as notificações referentes a um imóvel arrendado, que seja casa de morada de família e não forem dirigidas a ambos os cônjuges, tais notificações são ineficazes. É muito importante que assim façam. O senhorio, neste caso o proprietário, quando tiver que enviar uma comunicação ao arrendatário, se ele for casado, terá que enviar uma carta, atenção senhores doutores, não uma carta em nome dos dois, é uma carta para cada um deles, separada. Excelentíssimo senhor fulano de tal, excelentíssima senhora fulana de tal. A cópia é exatamente igual, o conteúdo é igual, cada carta para cada um deles. É assim que se considera eficaz a comunicação. Eu caí uma vez no erro, dizer a um cliente meu, olha, faça aí uma cartinha dirigida ao senhor fulano e esposa. Pumba. Cheguei ao BNA, aliás, como é normal e hábito, recusa. Com alguma razão. Deste caso eu tenho que reconhecer que o BNA teve razão. Não tem razão em 80% dos casos que lá tenho, mas teve razão neste caso. Porque realmente a carta tem que ir realmente para cada um dos arrendatários. E se o arrendatário for só um, mas casado, continuo a insistir, deve repetir-se, deve-se enviar a carta, tanto para o arrendatário como para o seu cônjuge, respectivo cônjuge. Então, isto não tem mais. Mal. Ora bem, eu vou terminar e vou-vos dar aqui uma novidade que me está a fazer uma confusão que nem imaginam. Esta proposta do Governo, que é a proposta de lei número 129, vem falar uma coisa muito interessante, que é esta, vai acrescentar o número 10 ao artigo 36º, ou por outra, vai alterar o número 10 com esta redação. Em caso de transição do contrato para o NRAU, nos termos do artigo 30 e seguintes e do presente artigo, quando o arrendatário residirá mais de 25 anos deslocado e tiver, reparem como isto está redigido, Sr. Doutores. Em caso de transição do contrato para o NRAU, nos termos do artigo 30º e seguintes do presente artigo, quando o arrendatário residirá mais de 25 anos no locado e tiver à data da transição do contrato idade igual ou superior a 65 anos de idade, ao grau comprovado de eficiência legal igual ou superior a 60%, o senhorio apenas pode opor-se à renovação do contrato, com fundamento previsto na linha A do artigo 1101 do Código Civil. Muito rapidamente, o que é que nos diz o número 1? A linha A do artigo 1101 do Código Civil. Diz-nos que uma coisa muito engraçada, que os contratos de duração indeterminada podem ser denunciados pelo senhorio desde que necessite da casa para a sua habitação ou para um filho. Portanto, denúncia que antigamente havia no Código Civil e depois no RAU, que eram as ações, que aliás era a única forma que o senhor tinha de denunciar o contrato na prática, era invocar que precisava da casa para a habitação dele ou de um filho. Agora que os contratos, como prazo certo, isto esvaziou-se um bocado, mas ainda se mantém esta possibilidade de denúncia. Ora bem, e esta denúncia tem requisitos na lei. E tem requisitos, estamos a falar de contratos de duração indeterminada, que nos vai fazer uma mudança para a norma do artigo 26º do NRAU, que nos diz que são contratos anteriores a 1990 e que nos diz o seguinte, continua-se a manter em vigor o número 1, alineado, salvo erro, do artigo 107 do RAU. Eu vou-vos ler o artigo 107 do RAU. É muito simples. O direito de denúncia do contrato de arrendamento facultado ao senhorio nas alíneas tais e tais do artigo 69, que não pode ser exercido quando no momento em que deva produzir efeitos ocorra alguma destas seguintes circunstâncias. A linha A, que é a única que está em vigor. Ter o arrendatário 65 ou mais anos de idade, ou independentemente desta se encontra na situação de reforma por invalidez absoluta, ou não beneficiando de pensão de invalidez, sofre de incapacidade total para o trabalho, ou seja, portador de deficiência que responde a incapacidade superior a 2/3. Só deixo aqui esta pergunta, o que é que está aqui a fazer a parte final desta alteração do artigo 36º, número 10? Na minha opinião, nada. Zero. O senhorio sai de uma forma e esbarra noutra. Portanto, não pode sequer denunciar o contrato, ou não pode opor-se à renovação nos termos do número 1 do artigo 1101 do Código do NRAU. Finalmente, só para terminar, que já vou longo, vou-vos dar conhecimento de uma proposta muito recente, que não é do Governo, é do Partido Socialista, que recomenda ao Governo fazer aqui uma pequena alteração ao número 10, que
passa só por diminuir o tempo de permanência do arrendado de 25, passa para 20. Essa é a única alteração que está prevista. E é tudo, senhores doutores. Muito obrigado.